Senhor, que fale ao nosso coração e que nós possamos sair daqui, ó Deus, edificados pelo Senhor para a Tua honra e Tua glória. Que o Senhor esteja manifestando no nosso coração Teu desejo, assim como toda a criação manifesta a glória do Senhor. Que o Senhor manifeste no nosso coração a vontade do Senhor para as nossas vidas, para que vivamos para a Tua honra e Tua glória. Nós oramos, ó Deus, agradecidos no nome santo de Jesus. Amém. Pode sentar, meus irmãos, abra sua Bíblia em Êxodo 4. Nós continuamos com Moisés no monte, tendo o encontro dele com Deus, e essa é a última fala dele com Deus antes dele voltar para o Egito. Êxodo 4, versículos de 1 a 17. E você mantenha a sua Bíblia aberta para que nós possamos meditar nela. Respondeu Moisés: mas eis que não crerão nem acudirão à minha voz, pois dirão: o Senhor não te apareceu. Perguntou-lhe o Senhor: que é isso que tem na mão? Respondeu-lhe: um bordão. Então lhe disse: lança-o na terra. Ele o lançou na terra e o bordão virou uma serpente, e Moisés fugiu dela. Disse o Senhor a Moisés: estende a mão e pega-lhe pela cauda. Estendeu ele a mão, pegou-lhe pela cauda, e ela se tornou em bordão, para que creiam que te apareceu o Senhor, Deus de seus pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. Disse mais o Senhor: mete agora a mão no peito. Ele o fez, retirando-a, eis que a mão estava leprosa, branca como a neve. Disse ainda o Senhor: torna a meter a mão no peito. Ele a meteu no peito novamente, e quando a tirou, eis que havia tornado como o restante de sua carne. Mas se eles não te crerem, nem atenderem à evidência do primeiro sinal, talvez crerão na evidência do segundo. Se nem ainda crerem mediante esses dois sinais, nem te ouvirem a voz, tomarás das águas do rio e as derramarás na terra seca, e as águas que do rio tomares tornar-se-ão em sangue sobre a terra. Então disse Moisés ao Senhor: Senhor, eu nunca fui eloquente, nem outrora, nem depois que falaste a teu servo, pois sou pesado de boca e pesado de língua. Respondeu o Senhor: quem fez a boca do homem? Ou quem faz o mudo ou o surdo? Ou o que vê ou o cego? Não sou eu, o Senhor? Vai, pois, agora, e eu serei com a tua boca, e te ensinarei o que has de falar. Ele respondeu: Senhor, envia aquele que has de enviar, menos a mim. Então se acendeu a ira do Senhor contra Moisés e disse: não é Arão, o levita, teu irmão? Eu sei que ele fala fluentemente, e eis que ele sai ao teu encontro, e vendo-te, se alegrará em seu coração. Tu, pois, lhe falarás e lhe porás na boca as palavras. Eu serei com a tua boca e com a dele, e vos ensinarei o que deveis fazer. Ele falará por ti ao povo, ele te será por boca, e tu lhe serás por Deus. Toma, pois, esse bordão na mão com que hás de fazer os sinais. Meus irmãos, o Senhor falou com Moisés através da sarça que ardia, mas não se consumia, o fogo que não queimava a sarça. E Moisés se aproxima daquele local, nós vimos isso, e Deus fala com ele no meio da sarça. Quando Moisés encaminha para falar, para aproximar da sarça, Deus manda ele tirar as sandálias dos pés, que nós vimos aqui. E Deus fala com ele que ele ia tirar o povo do Egito. Do momento que ele chega próximo à sarça, ele ainda está ali conversando, falando com a sarça. Ele está ali.
discutindo. Nós vimos semana passada que ele estava resistindo sobre as ordens que Deus estava dando a ele. Ele estava questionando as coisas. E aqui, mais uma vez, ele volta a fazer 3 questionamentos ao Senhor. Deus continua chamando, mandando ele tirar o povo do Egito, e ele continua argumentando. E agora ele vai, entre as argumentações dele, ele vai também argumentar quanto à sua incapacidade ou à sua limitação com relação a obedecer a Deus. Ele vai tratar disso quando ele reconhece quem ele é, a sua limitação, mas Moisés ele não percebe ou ele resiste à visão de Deus. É interessante, nós vamos ver isso aqui no texto. Ele reconhece a sua limitação, ele conhece quem ele é, mas ele resiste em aceitar o que Deus tem para ele. E vamos lá no texto para nós aprendermos algumas coisas aqui. O verso 1 nos traz alguma coisa que Deus havia falado com ele, que as mulheres que o povo ia sair do Egito, que as mulheres iam sair com joias, o povo ia sair com muitos bens, e que eles iriam voltar ao monte para adorar o Senhor, e iam para o deserto para adorar o Senhor. Aí ele responde a Deus no versículo 1. Olha o que diz o texto: mas eis que não crerão nem acudirão à minha voz, pois dirão, o Senhor não te apareceu. Ele começa, meus irmãos, ele foca no fato de que o povo não acreditaria que ele havia conversado com Deus. O povo não vai me ouvir, o povo não vai acudir à minha voz, pois eles vão dizer, isso é mentira sua, você não falou com Deus não. Deus não apareceu para você, é o que o Senhor não te apareceu. Então ele joga agora com um argumento de que o povo não iria ouvi-lo. Ele está recusando a fazer o que Deus mandou ele fazer. Lembre-se que nós falamos no texto anterior que Moisés ele sabia com quem ele iria lidar. Ele tinha sido criado dentro do palácio do faraó, ele era um general, um homem do exército egípcio, fugiu para lá por medo para não ser morto, não é nem por medo, porque o texto de Hebreus não fala que ele fugiu com medo, mas ele foge para Midian, e agora ele não quer voltar. Eu não vou mexer com esse povo. Agora ele, em vez de falar que os egípcios não vão deixar ele sair, ele fala, o povo não vai me ouvir. Quando nós chegamos no versículo 2 até o versículo 8, nós não vamos entrar aqui nos muitos detalhes, mas do versículo 2 até o 8, o Senhor pergunta a ele no 2, o que é que você tem na mão? E ele tinha na mão um cajado, um bordão, um pedaço de pau. Toda pessoa que lida, meus irmãos, com campo, com boi, com carneiro, que lida com animal na agropecuária, ele precisa de ter alguma coisa, alguns no nosso contexto chama de vara, que normalmente eles têm para poder lidar com o animal. Esse pedaço de pau serve para tudo, deve para você lidar com o animal, deve para você bater numa cobra, deve para você fazer qualquer coisa. Aquilo é uma proteção e instrumento de trabalho. Ele estava com esse bordão, com esse pedaço de pau na mão, e Deus pergunta a ele. Quando Deus pergunta o que Moisés tinha, e Moisés diz, eu tenho um bordão. Aí Deus fala com ele, joga no chão, lança ele no chão. Na hora que ele lança o bordão no chão, ele se torna numa serpente. A palavra que está aqui, meus irmãos, é a mesma palavra que está lá em Gênesis, tá? Lá no Éden.
ele se torna numa serpente. E ele se afasta, ele fica com medo. Aí Deus fala com ele: pega firme na cauda dela. Eu sei que tem algumas pessoas aí que talvez não, aí que não ia fazer mesmo, né? Tem gente aí que se jogar uma cobra perto, desmaia. Não tenho, esse é outro assunto. Ele pega no rabo dela, na cauda dela. A hora que ele pega na cauda dela, ela se torna de novo no bordão. Ela volta a ser o bordão. Aí Deus diz para ele assim: mete a mão no peito. Quando a gente lê isso aqui, dá a impressão de que ele abriu a camisa e enfiou a mão no peito. Não é isso. Eles usavam uma vestimenta que é deserto, então aquelas roupas pesadas para que o calor não entre. E eles tinham aqui nessa região do peito, eles tinham tipo um lugar onde eles colocavam umas coisas. Segundo alguns comentaristas, esse era tipo ele era roupa e tinha algo por fora onde você podia enfiar a mão para poder do frio, esconder do frio, ou você poderia carregar alguma coisa ali. E segundo alguns dizem que até caberia um carneiro, um pequeno animal recém-nascido, poderia ser carregado ali, naquele lugar. E é ali que Deus manda ele colocar a mão. Ele enfia a mão naquele lugar, na roupa dele, e quando ele tira, a mão dele, segundo o texto, está leprosa. Alguns pegam essa palavra que tem aqui e diz que a mão estava esbranquiçada. Aconteceu alguma coisa na mão dele. E ele olha para a mão está esbranquiçada. O termo leproso aqui é esse. Vamos ficar com uma palavra que está aqui. Aconteceu um fato na mão dele. Aí Deus fala com ele: mete a mão de novo no peito. Ele mete a mão no peito. Quando ele tira, a mão está normal. Aí Deus vai falar com ele que esses sinais são os sinais que talvez eles crerão nessa evidência de que você falou comigo. Você vai fazer estes sinais lá, esses sinais vão te acompanhar. E aí, meus irmãos, tem aqui algumas coisas que de cara nós precisamos de entender que interessante que Deus não pergunta a Moisés: o que você tem na mão? Meus irmãos, essa pergunta, ela tem que chamar a nossa atenção. Quando Jesus estava no monte com a multidão, ele manda os discípulos irem buscar, dar comida ao povo. Aí os discípulos falam assim: mas nós vamos sair, nós vamos comprar não sei quantos denários de pão, como é que nós vamos arrumar pão? Não tem como dar comida para esse povo. Aí Jesus: o que vocês têm? Aí eles falam assim: nós temos 2 pães, 2 peixes, 5 pães, foram 2 milagres, né? E aí Jesus multiplica o que eles tinham. O profeta lá no Velho Testamento, em Reis, pergunta à mulher: o que você tem na sua casa? Ela falou: um pouquinho de azeite. Deus fala com ela assim, o profeta fala com ela: busca vasilha na sua vizinhança. E ela vai buscar as vasilhas vazias e vai despejando o azeite, e o azeite vai se multiplicando. Meus irmãos, preste bem atenção nisso. Preste bem atenção nisso. O que você tem na mão? Deus multiplica o que você tem. Põe isso na sua cabeça. Deus vai usar o que Moisés tinha. Esses milagres seriam feitos, o cajado iria se transformar numa serpente, e esses milagres poderiam mover o coração dos hebreus, e os hebreus poderiam acreditar que Moisés havia estado com Deus. Quando nós chegamos no versículo 9, ele diz assim: se nem ainda crerem mediante esses 2 sinais, nem te ouviram a voz,
Tomarás da água do rio e as derramarás na terra seca, e as águas do rio tornar-se-ão em sangue sobre a terra. As águas que você pegar vai se tornar sobre sangue sobre a terra. Aqui, meus irmãos, o Senhor fala de um terceiro sinal, que é a transformação das águas do rio, que iriam se tornar em sangue. Deus fala com ele: olha, você vai fazer um terceiro sinal. Você vai pegar a água e derramar a água sobre a terra, e a água do rio vai se tornar em sangue. Meus irmãos, o cajado já bastava, mas ele continua. Quando chegamos no versículo 10, então disse Moisés ao Senhor: ah, Senhor, eu nunca fui eloquente, nem outrora, nem depois que falaste a teu servo, pois sou pesado de boca e pesado de língua. Agora, meus irmãos, ele deixa de lado a fala que ele tem, que os egípcios, os hebreus poderiam não acreditar que ele estava com Deus. Então Deus convence ele, fala: olha, você vai fazer 3 milagres. Joga o cajado, olha o milagre na sua mão e vai. Ele não viu nada com relação ao sangue, mas ele creu. Isso vai acontecer, porque aconteceu aqui. Então a desculpa de que o povo não ouviria acabou. Então ele tem que arrumar outra desculpa. Ele não ficou satisfeito. Aí ele diz: ah, Senhor, eu sou pesado de língua, eu não falo direito. Meus irmãos, tem tanta coisa aqui nesse comentarista, nesse texto, que eu vou ficar com aquela que é mais aceita. O homem era gago. Que o ministério não vai dar certo. Eu não consigo falar direito. Imagina, você manda um gago liderar um povo, falar para o povo, e o homem é gago. E Moisés argumenta quanto à sua deficiência no falar. A argumentação parte do princípio de que a sua deficiência, meus irmãos, prestem atenção nisso aqui. A argumentação dele parte do princípio de que a deficiência dele impediria o seu uso por Deus. Olha bem o que eu estou dizendo. A argumentação dele é: o fato de eu ser pesado de língua não vai dar certo essa ideia do Senhor de tirar esse povo do Egito. Eu não falo direito, como é que esse povo vai me ouvir? Guarde aí essa ideia. Aí Deus responde a ele no versículo 11. Aí Deus diz para ele: quem fez a boca do homem? Quem fez o mudo? Irmãos, preste atenção na resposta de Deus. Quem fez o mudo? Quem fez o surdo? Quem fez o cego? Quem fez o que vê? Não sou eu, Senhor? Meus irmãos, as perguntas não são para ser respondidas por Moisés. Deus não pergunta a ele para ele responder. Deus só está falando com ele, perguntando para ele pensar. Em outras palavras, Deus está dizendo para ele aqui: ó, rapaz, você é gago porque foi eu que te fiz gago. Porque, olha a argumentação: quem fez a boca do homem? Quem fez o mudo? Quem fez o surdo? Quem fez o que enxerga? Quem fez o cego? Não sou eu? Então a argumentação dele, da sua incapacidade, não resiste ao fato de que Deus é que criou Moisés do jeito que ele era. Deus criou ele do jeito que ele era. Deus sabia que ele era gago.
Foi Deus que criou ele. Não tem conversa, Deus conhece a quem ele criou. Deus conhece. Aí chegamos no 11, no 12. Vai, pois agora, e eu serei com a tua boca e te ensinarei o que has de falar. Vai, e eu serei com a tua boca e vou te ensinar o que você tem que falar. Para com essa argumentação de que isso não vai dar certo, porque eu estou te mandando e eu serei com a sua boca. Meus irmãos, o homem é insistente. A gente tem que admitir, né? Não é à toa que ele conseguiu transportar esse povo pelo deserto durante 40 anos. Ele é teimoso. Teimoso até onde chegou e parou. Porque ele já vem discutindo com Deus lá de trás. E aqui ele já argumentou que o povo não ia ouvir, aí Deus faz o sinal. Ele argumenta de que ele era gago, não conseguia falar. Deus fala com ele, fala, foi eu que te criei assim. Ó. Em outras palavras, é isso que Deus está falando com ele. E ele insiste. Ah, Senhor, envia aqueles. Meus irmãos, olha aqui. Ah, Senhor, envia aquele que há de enviar, menos a mim. Meus irmãos, o texto seguinte, nós podemos entender melhor. Então se acendeu a ira do Senhor contra Moisés. Ele tirou Deus da paciência. Deus se ira contra ele. Meus irmãos, são poucos lugares na Bíblia que Deus se ira contra um homem pessoalmente. Deus vai se irar contra Balaão, Deus vai se irar contra Davi e Salomão, me parece. Balaão, Davi, Salomão e um outro. Tem poucos lugares na Bíblia que Deus se ira contra pessoa especificamente. E alguns lugares, quando Deus se ira contra a morte, e Deus se ira contra ele. Por que Deus se ira contra ele? Repare no que ele fala. Ah, Senhor, envia aquele que há de enviar. Quem é que Deus estava enviando? Era ele. Era ele. Mas ele não queria voltar para enfrentar os egípcios, ele queria viver naquele comodismo que ele estava vivendo, cuidando de ovelha ali em Midian. Eu já estou com 80 anos, eu vou fazer o que naquele Egito? Eu estava pensando nesse texto, você já imaginou se eu com 80 anos, Deus fala comigo assim, você vai começar um trabalho numa igreja lá não sei aonde? Eu falo, Senhor, envia outro. Eu estou velho, cansado, envia outro. Foi o que ele falou, Senhor, envia aquele que há de enviar, menos a mim. Então a ira do Senhor se acendeu contra ele e disse, não é Arão, o levita, teu irmão? Eu sei que ele fala fluentemente, eis que ele sai ao teu encontro e vendo-te se alegrará em seu coração. Meus irmãos, a resistência de Moisés ao envio de Deus, o Senhor não o mata, mas delega a Arão ser a boca de Moisés. Lá na frente, nós vamos lembrar desse texto e vamos pensar assim, ele não deveria ter falado o que falou, porque Arão cria muitos problemas para Moisés. Assim como Ló criou o problema para Abraão. Nós devemos tomar cuidado, meus irmãos, porque muitas vezes a gente insiste com Deus com algumas coisas que não deveríamos insistir.
E Deus manda Arão com ele, e os versículos 15 até o 17, Deus vai falar com ele que ele iria liderar Arão. Ele vai falar: tu, pois, lhe falarás e lhe porás na boca as palavras. Ou seja, você vai falar para Arão, Arão vai falar no seu lugar para o povo. Ele falará por ti ao povo, está no versículo 16. Ele te será por boca e tu lhe serás por Deus. Ele não está dizendo que Moisés seria Deus sobre Arão. Ele está dizendo que Moisés seria aquele que iria mandar ou direcionar, ou ser o líder, e Arão teria que obedecer a Moisés. Toma, pois, esse bordão na mão com que há de fazer sinais. É interessante que Deus vai dizer aqui que Arão era fluentemente, ele fala fluentemente aí no versículo 14. Arão fala fluentemente. Meus irmãos, quem construiu o bezerro de ouro lá na frente? Arão. Arão. Um homem fluente, um homem que vai com Moisés, e Deus fala com ele: toma, pois, esse bordão na mão com que hás de fazer os sinais. Esse bordão é que vai ser um instrumento que você vai usar para os sinais. É com esse bordão que Moisés lança sobre o mar, é esse bordão que Moisés toca na rocha, esse bordão que Moisés bate na rocha. É com esse bordão que você vai atravessar esse povo. Algumas coisas que nós temos que aprender sobre nosso Deus, 3 coisas aqui muito interessantes. Primeiro, o nosso Deus é perseverante. O Senhor não desiste de Moisés. Ele não desiste. Ah, você quer saber de uma coisa? Você não quer ir não? Chama o seu irmão lá que eu vou mandar ele. Não, ele não desiste, Moisés. É você que vai tirar o povo. Então, o nosso Deus é perseverante. Nosso Deus é um Deus sábio. O Senhor sabe a quem Ele envia. Apesar da fragilidade do enviado, Deus sabe quem Ele envia. Deus sabe a quem Ele põe e onde Ele tem que pôr. E Deus é Deus de poder. É um Deus que faz maravilhas através dos seus enviados. Aquele a quem Ele envia, Ele vai operar maravilhas na vida dessa pessoa. Esse texto nos ensina que o homem, quando ele está debaixo da vontade ou debaixo do domínio sobre a cabeça ou sobre a direção de Cristo, ele é usado pelo Senhor apesar da sua limitação. O homem fora de Cristo, ele pode ser até usado por Deus para alguma coisa aqui acolá, como nós encontramos isso na palavra de Deus, diversos homens que foram usados por Deus, apesar de serem o que eles eram, afastados de Deus, reprovados diante de Deus. Mas, meus irmãos, o homem sem Cristo, ele pode ter todas as suas qualidades, que ele nunca agradará a Deus com as suas qualidades. Põe isso no seu coração. Se você não tem Cristo no seu coração, você nunca agrada a Deus com as suas qualidades. Porque o homem não pode agradar ao Criador com aquilo que ele faz de força própria. O que fazer com esse texto que nós precisamos de aplicar na nossa vida? Cuidado com o medo da rejeição. Preste bem atenção no que eu estou falando aqui. Às vezes você tem um medo e você tem uma rejeição a si mesmo. Às vezes nós paralisamos as nossas obrigações e projetos por medo da reação negativa do outro. Ele tem esse medo logo no versículo 1. Eis que não crerão, nem acudirão à minha palavra, e vão dizer que o Senhor não me enviou. Nós às vezes deixamos de fazer as coisas para Deus, porque temos medo do que o outro vai falar de nós. Nós temos medo.
Por quê? Porque nós temos uma necessidade de significado que perdemos lá no Éden. Acho que todos vocês já me ouviram falar, nós perdemos duas coisas básicas no Éden: segurança e significado. Adão, a partir do seu pecado, passou a ser morto pelos animais que antes o obedeciam. Perdeu a segurança. Adão era o gerentão de Deus, aquele que fazia e decidia, que deu nome a todos os animais. Agora, não é mais, está expulso do jardim. Então nós perdemos segurança e significado. Eu não significo mais, então eu fico à busca de significado. Eu fico preocupado com o que o outro pensa de mim. Meus irmãos, isso é um problema seríssimo. Eu tenho que tomar, eu tenho que fazer isso, eu tenho que tomar cuidado, porque o que vocês vão pensar de mim? Meus irmãos, se eu tiver esse tipo de preocupação, eu posso entregar esse púlpito para outro. Porque eu tenho que me preocupar com o que Deus pensa de mim. Nós temos que nos preocupar, meus irmãos, com o que Deus pensa de nós. Quem nós somos diante do Senhor. Então cuidado com o medo da rejeição. O medo da rejeição muitas vezes te impede de fazer aquilo que você tem que fazer. Foque na fidelidade ao Senhor, que dirige a sua vida. Foque nisso. Nós temos que ser fiéis a Deus, porque é Ele que dirige a nossa vida. Ele que nos criou, Ele que voltará para nos buscar. O Senhor vem nos buscar, é a Ele que nós devemos obediência, é a Ele que nós temos que ser fiéis. Eu não tenho que ser fiel a ninguém, eu tenho que ser fiel a Deus. Uma vez que eu sou fiel a Deus, eu vou ser fiel com todos, porque primeiro a minha relação com Deus, depois a minha relação com o meu próximo. Foque na fidelidade ao Senhor. Eu tenho me entristecido muito que às vezes eu chego perto de pastores, amigos meus, que estão enfrentando dificuldades na igreja, que são pastores, e falo com eles: pregue a palavra de Deus. Tonico, o povo vai cansar. Falei: meu irmão, você não tem que se preocupar com o povo. Pregue a palavra de Deus, deixa que Deus, Ele age do jeito que Ele quiser agir. Seja fiel ao Senhor. Fidelidade ao Senhor. Terceiro ensinamento nesse texto: o Senhor raramente pede algo que você não tem. Ele usa o que você tem. Ele usa os seus talentos, a sua capacidade. Ele usa as suas habilidades. Isso é suficiente quando você coloca isso nas mãos do Senhor. E meus irmãos, aqui tem uma questão séria. Eu vejo pessoas que ficam assim, muda de uma coisa, faz uma coisa hoje, faz outra amanhã, faz uma coisa hoje, faz outra amanhã, e vai mudando para ver se acerta em alguma coisa. Eu não sou contra você mudar as coisas na sua vida, não sou contra. Mas meus irmãos, Deus multiplica o que você sabe fazer. Deus, Ele usa o que você tem. Muitas vezes a gente fica para um lado, para o outro, e esquece de colocar na mão do Senhor aquilo que você tem. E Deus vai usar o que você tem. Eu conversei com um pastor, amigo meu, esses dias, e falei com ele, esses dias não, já tem uns 2 anos isso. Eu falei com ele, falei assim: olha, deixa eu falar uma coisa com você. Você me desculpe, mas eu quero te falar uma coisa. Foque a sua vida na igreja que te deu, a igreja que Deus te deu para você cuidar. Ela é do Senhor. Você não tem que ser bom a nível nacional. Você não tem que ser bom lá na internet. Você tem que ser bom aonde Deus te colocou. Foque nisso. Seja
o homem de Deus no meio do povo que Deus te deu. E você será feliz, e as coisas vão acontecer conforme a vontade do Senhor. Então, meus irmãos, Deus não te pede algo que você não tem. Ele multiplica aquilo que você tem. Ele raramente pede a você algo que você não tem. E quando você não tem que Ele te pede, Ele vai te dar. Ele vai te dar. Para que você devolva a Ele. Quarto ensinamento: a nossa incapacidade não anula a capacidade de Deus. Põe isso no seu coração. A minha incapacidade não anula a capacidade de Deus. Vou repetir: a minha incapacidade não anula a capacidade de Deus. Deus não chama os capacitados, Deus capacita os chamados. Meus irmãos, por que Deus não chama os capacitados? Meus irmãos, não existe capacitado diante de Deus. Existe pessoa mais talentosa, existe pessoa mais inteligente, existe pessoa mais, sei lá, alguns talentos a mais. Mas diante de Deus, meus irmãos, todos nós somos servos inúteis. Vocês lembram dos apóstolos? Os discípulos abandonaram lá em João 6, 35, 36. Os discípulos abandonam. O Senhor vira para os apóstolos e fala: vocês querem ir embora também? Querem ir? Pode ir. Meus irmãos, ninguém aqui dentro dessa igreja, a começar em mim, Deus não precisa de nós, de ninguém. Nós precisamos dele. Nós precisamos da igreja a qual ele nos colocou. Nós precisamos de servir a ele. Ele não precisa de nós não, meus irmãos. Uma loucura esse negócio das pessoas falarem assim: não, Deus precisa de você na obra dele. A pessoa fala um negócio desse comigo, eu falo aqui, está repreendido, em nome de Jesus. Meus irmãos, Deus é pleno. Deus, se Ele quisesse, Ele não quer, porque Ele já falou que não quer fazer isso, mas se Deus quisesse, meus irmãos, Ele batia o dedo, isso tudo acabava o universo, acabava tudo, e Ele batia o dedo de novo e começava tudo de novo. Nós não precisamos, nós é que precisamos de Deus. Então, coloque na sua cabeça: a nossa capacidade a incapacidade não anula a capacidade de Deus. O fato de eu ser ruim em alguma coisa não significa que Deus não vá me usar conforme Ele quer, para a glória dEle. Quinto lugar, cuidado com a omissão. Olha a fala de Moisés: Senhor, envia outro. Meus irmãos, se Deus quer que você faça alguma coisa, não fuja da sua responsabilidade. Deus providencia tudo que você precisa para fazer a vontade dEle. Ele providencia tudo. Ele providenciou para Moisés o cajado. O que você tem na mão? O cajado. Então você leva esse cajado. E aí, meus irmãos, esses dias eu estava refletindo um pouco nesse texto, já tem alguns dias já, e eu pensei o seguinte: Deus usou um homem com um pedaço de pau para tirar um povo da escravidão do Egito. Deus pode usar um homem com uma caneta nesse país e mudar a história desse país. Não precisa mais que uma caneta, não é nem pedaço de pau. Eu estava pensando sobre isso. Deus pegou um gago com um pedaço de pau e fala com ele: vai lá e tirar aqueles 2,5 milhões de pessoas daquela escravidão que está lá, e você vai atravessar com eles aquele mar, vai atravessar aquele deserto, e eles vão andar 40 anos, você vai entrar na terra prometida. O que eu vou levar? Esse pedaço de pau que está na sua mão aí. Mas
Como é que eu vou atravessar aquele povo naquele mar? Leva um pedaço de pau, rapaz. Estou te mandando você levar um pedaço de pau. Meus irmãos, Deus pode usar um gago e uma caneta. Deus é Deus. Então, cuidado com a omissão. O Senhor envia aquele quem Ele quer. Não fuja da sua responsabilidade. Deus providenciará tudo para que você consiga fazer o que Ele determinou. Aquilo que Ele determinou que você faça, Ele vai providenciar aquilo que Ele determinou. Por último, o Senhor procura disponibilidade e não capacidade. Põe isso no seu coração. Deus quer pessoas dispostas. Vocês lembram do chamado dos apóstolos? Vem, vou te fazer pescador de homens. Aí chama Pedro, chama João. Pedro e João estão entrando no templo. E o homem pede uma esmola. A palavra deles, a resposta deles para o homem é maravilhosa. Não tenho ouro, não temos ouro, não temos prata, mas o que temos, eu te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta e anda. O Senhor procura disponibilidade, Ele não procura capacidade. Sabe por quê, meus irmãos? Porque nenhum de nós é capaz de nada diante do Criador dos céus e da terra. A sua capacidade, ela até pode ser alguma coisa diante do mundo, mas diante do Altíssimo, do Senhor dos Senhores, sua capacidade não serve para nada. Ah, mas então como é que eu vou fazer? Se você for fiel a Ele, Ele vai usar a sua capacidade. E até mais, porque vai funcionar para a glória do nome dEle. Moisés irá ao Egito, nós vamos ver isso agora, da agora para frente, acompanhado de Arão, levando um bordão, um pedaço de pau. Ele não precisava nem de Arão, ele precisava somente de confiar no Senhor. Que seja assim a nossa caminhada, meus irmãos, confiando no Senhor da igreja, Jesus, o nosso cabeça. É nele que nós temos que confiar. Ele é o Senhor da igreja, Ele é o dono, Ele faz o que quer, tira quem Ele quer, põe quem Ele quer, e faz do jeito que Ele quer. E do jeito que Ele quer, é o melhor. A Ele toda a honra e toda a glória. Você vai curvar a sua cabeça, e eu quero que você se pergunte, primeiro, você tem se dobrado diante de algumas dificuldades, de algumas coisas que você sabe que tem que fazer e não tem feito? Está com medo de alguma coisa? É a primeira pergunta. Segundo, você tem confiado em você mesmo ou você tem sido fiel para com Deus e confiado nele? Terceiro, quais são as suas desculpas para não fazer o que Deus quer que você faça? Curva a sua cabeça, ore ao Senhor. Depois de alguns instantes nós vamos cantar e depois nós vamos orar, encerrando o nosso culto ao nosso Deus e receber